Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 24 minutos e estamos de volta com o JS, Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora com o doutor médico psiquiatra Márcio Ubiratã, que também é coordenador de saúde mental do Hospital Doutor Edgley. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aline. Boa tarde a meu amigo Joilson. Boa tarde. Estou aqui à disposição de vocês para comentar um pouquinho, para conversar um pouco, né, a respeito desse mês, dessa semana tão importante, que é a luta antimanicomial. E também, né, prestar algumas informações sobre o nosso serviço, né, sobre a emergência psiquiátrica, a urgência psiquiátrica aqui no município de Campina Grande. Doutor Márcio, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido e estamos felizes, né? Muito falar dele estar aqui com a gente, né? E fale um pouco dessa relação que temos do passado para o que temos hoje da saúde mental. Veja só, né? Então, como eu falei anteriormente, nós estamos aí numa semana de luta antimanicomial. É bom que a gente remeta, né, aos primórdios, né? A reforma psiquiátrica, né, teve um marco importante, né, foi em 1990, mas a gente precisa, né, voltar um pouquinho e lembrar que em 1842 nós tivemos o primeiro hospital psiquiátrico, né, e o nome desse hospital era do Hospital Dom Pedro II, né, então já tinha uma ideia de mais ou menos como seria. E daí, né, essa política que era implementada nesse período eram hospitais onde os pacientes eram totalmente excluídos, né? Então, um paciente com adoecimento mental ou sofrimento mental que estivesse na casa de um familiar ou não estivesse em um senso comum, né, daquelas pessoas, queria ser jogado lá, jogado mesmo. Então, pacientes viviam institucionalizados, né, vários e vários anos. Um paciente que não tinha um querer, que não tinha um saber. E daí, passaram-se esses tempos, veio a Casa da Alienação, que era outro hospital psiquiátrico também. Em 1903, Juliano Moreira, né, a gente tem até o Hospital Juliano Moreira, que é em João Pessoa, ele começou, né, a dar os primeiros passos em aumentar esses hospitais, a dar uma maior vivência, só que a gente ainda continuava com aquele mesmo ritmo, aquele mesmo ritual. E é tanto que depois dos anos 50, 60, né, agora em 86, onde nós tivemos um grande momento da saúde, uma discussão geral de todas as áreas, começaram a se discutir essa reestruturação da política psiquiátrica. E 1990 foi o marco, né? Então, para que eu teria pacientes psiquiátricos internos sem poder socializar-se, sem poder estar com sua família? Ele não estaria se relacionando com os demais, ele não teria aquela rotina, aquela vida, né, fora dos hospitais. Então foi realmente marcado essa data para que houvesse essa desinstitucionalização. Ô, palavrinha, né? Difícil, viu? Grande, né? Então que o paciente ele não ficasse somente internado naquele hospital, que fosse criado redes, né, como nós temos hoje os CAPs. E esse paciente pode, né, ter uma aderência maior a um tratamento. Esse paciente pode ter uma relação com seus familiares, eles pode estar perto, ele pode estudar, ele pode trabalhar. Então, o paciente psiquiátrico é como um paciente clínico, tem o seu diferencial, né, em relação aos seus pensamentos, aos seus cuidados, mas ele necessita, né, desse tratamento equânime. Não adianta você excluir um paciente, não adianta você excluir uma pessoa que é o amor de alguém. Imagina se fosse teu pai ou tua mãe que estivesse ali excluído e jogado, né, sem ter um devido apoio, sem ter o devido tratamento. E a partir dessa reforma psiquiátrica, onde foi, né, fechando aos poucos alguns centros psiquiátricos, e já foram também instituindo
outras alternativas que esses pacientes poderão ter um pouco mais de voz, poderão ter também um pouco mais de vez. Aí é isso que a gente busca no dia a dia. Quando nós estamos lá na urgência, a gente sempre procura conversar com a família, a família sempre, na maioria das vezes, não, interna o paciente ou encaminha o paciente para o sanatório. Não, vamos tentar estabilizar o mais rápido esse paciente e fazê-lo aderir ao tratamento. Eu tenho tantos pacientes, Aline, que trabalham, eu tenho tantos pacientes que conseguem desempenhar sua vida tranquilamente. Um certo dia, um paciente me perguntou, até recentemente, doutor, eu posso ser médico? Eu tenho um transtorno borderline. Lógico que você pode. Então, primeiro, você tem que criar a sua bagagem emocional. O paciente psiquiátrico, ele já vive nas suas amarras químicas. E se a gente já o amarra fisicamente, como acontecia há um tempo atrás, como que esse paciente vai ter voz, vai ter vez? Então a gente tem que ter um atendimento, tem que ter um olhar humanizado, tem que ter uma visão holística de tudo. Ô doutor, ainda existe pessoas que defendem alguns médicos antigos como algumas punições, você prender, deixar a pessoa meio dopada, esse tipo de coisa, doutor? Existe, ainda é uma realidade presente, tá? Não é a maioria, mas a gente ainda tem essas técnicas um tanto conservadoras e inapropriadas. Lógico, sabemos que nós temos pacientes crônicos que necessitam de uma hospitalização, mas esses pacientes precisam de uma certa liberdade. Eu estava agora há pouco, lá no hospital, e chegou um paciente desorganizado, tom de voz elevado, e ele não queria que ninguém pegasse. Os colegas já se aproximaram, já tentaram, então eu cheguei no momento, deixe ele livre. Basta a prisão que ele já vive. Esse paciente sentou-se, começou a assistir a televisão, estava conversando com ele, e a gente respeita. Certo? Então, essa visão a gente ainda existe, né? Mas são poucos. E a gente procura extinguir, né, essas condutas. Doutor Márcio, a questão da pandemia. A pandemia tem mexido com todo mundo, a questão econômica, a questão mental das pessoas, né, já que estão trancadas dentro de suas casas. Agora que a gente, em alguns lugares do mundo, começa-se a ter uma certa liberdade. Mas aqui no nosso país, em Campina Grande, o que é que o senhor pode falar a respeito do que, se Campina Grande foi muito acometida das pessoas terem problemas mentais, quais foram os mais que chegavam a ser abordados na urgência psiquiátrica? Ultimamente a gente teve um aumento bem significativo desse número de pacientes. Eu digo a você, Joilson, digo a você, Aline, que nós tivemos um aumento aí de 60% de janeiro. De março do ano passado até janeiro desse ano. Esses dados foram computados, né, pela equipe do Serviço Social, da qual você faz parte, lá no Dr. Edgley. E é o Brasil todo, é o mundo todo que está ansioso, é o mundo todo que está depressivo. São perdas, né, doutor? São perdas, é o medo, é o temor, é o dia de amanhã, é o saber se vai estar vivo, é o saber se vai estar respirando, é o saber se vai estar empregado ou não. Então, ela vem mexendo bastante com a população. Nesses atendimentos que nós temos, eu garanto a você que de 50% a 60% é ansiedade. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso e doutor, eu estou ficando louco. Isso é o que eu mais escuto no dia a dia. A própria mídia auxilia. Quando ela, de uma forma ininterrupta, ela nos mostra a quantidade de mortos. A gente sabe que a pandemia ela tem um viés político
e tem a saúde. Só que o nosso país é totalmente politizado. E as pessoas ficam hipnotizadas. Implica, doutor, números. implica. Implica na saúde mental. Doutor, eu não consigo dormir. Eu sonhei pensando naquele jornal onde o pai, a mãe e os filhos morreram. O Jornal da Morte. E o paciente começa a ter esses sintomas de falta de ar, tremor, sudorese, típicos da ansiedade. Hoje nós não temos só a televisão. Hoje nós temos esse rapaz, celular, Rede social. então, WhatsApp, Facebook. As pessoas ficam totalmente, né, sem norte. O que a gente procura fazer lá nos atendimentos, tanto em consultório quanto lá no serviço? Essa paciente ela vai ser totalmente atendida, né? Ela vai passar pela psicóloga também, para que a gente comece a ter essa bagagem, né? Ela comece a ter uma base e comece a encarar de outra forma. Você não vai poder ficar trancado em casa 2 anos, 3 anos. A gente sabe que essa pandemia vai demorar um pouco, né, para ser totalmente sanada. Então a gente tem tentado criar essa autonomia no paciente, dele enfrentar aos poucos esse momento tão difícil. Com os cuidados devidos, né? Com os cuidados devidos, né? E para que essa pandemia, essa ansiedade também não transforme-se num transtorno obsessivo. Um toque. Então, o paciente que já tem um toque de limpeza, ele 10 vezes mais. Ele tem que trabalhar, né? Imagina que tem o costume, né? Tem gente que já tem. De lavar as mãos, Tá lavando tudo lavar as mãos. Eu tenho pacientes que tomam banho 10, 15 vezes ao dia. E a psicoterapia é importante nisso aí. O trabalho que a gente tem feito com cada paciente. Eu já ia perguntar, dentro da pergunta, a importância de se ter um tratamento medicamentoso junto ao psiquiatra e também um terapeuta com um psicólogo, essa junção. É o que eu sempre relato para os pacientes. Na psiquiatria, atualmente, a gente não pode concentrar um tratamento só na medicação. Então nós temos, né, que ter ali o terapeuta, tem que ter um psicólogo. Nós temos que desempenhar nossas atividades físicas. Vou fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma leitura. A psiquiatria é multidisciplinar. Quando nós estamos atendendo, a primeira coisa que eu pergunto no paciente: você está imbuído no tratamento que você vai realizar? Não é só a medicação. Eu não quero que você tome só remédio. Remédio é uma parte. Então vamos trabalhar essas áreas que estão carentes. A religião é importante demais. Um paciente também que, é lógico que eu respeito, né, que é o ateu, mas aquele paciente que acredita em Deus, que pode alimentar seu espírito dia a dia, ele sai fortalecido. Tem mais esperança. Com certeza. E é isso que a gente também busca, essa esperança, essa motivação. Ô, doutor Márcio, assim, a sociedade ainda tem muito a ideia que a saúde mental está só ligada ao esquizofrênico, né? Aquele louco que a gente estava acostumado a ligar, que não conhece as pessoas, que é violento. Mas a saúde mental, ela hoje a gente já entende que ela tem vários fatores, né? Que é a ansiedade, depressão, como você falou aí, o toque, que ela, se ela não é tratada, ela evolui, né, para um estado mais agressivo, não é isso? Sim. Aí eu passo a pergunta para os dois. Sendo agora... Eu sou um pouco de loucura, já sei. Ela é muito, ela é demais. Eu queria saber, Haline e Joilson, o que é loucura para vocês? E para meus amigos que estão no Facebook, que estão no YouTube, o que é loucura? O que é loucura? Boa pergunta. Vamos lá? Tu primeiro, que tu já é da área. Eu colar de tu. Loucura é um momento em que a gente não responde pelos nossos atos. Eu vou falar do 1 minuto de loucura. É por aí. Agora é Haline. Só deu início. Eu acho que é algum momento que a gente sai do controle da gente mesmo. Certo.
Então veja só, quando eu estou com meus alunos, né, lá da Unifacisa, eles perguntam, doutor, o que é uma loucura? Estou com os pacientes, loucura. E muitos acompanhantes de pacientes chegam para mim, ele é doido. Eu disse, o que é doido? O que é louco? Outra pergunta. Nós vivemos dentro de um senso comum. Qual é o senso comum? Eu acordo, tomo meu banho, vou trabalhar, totalmente comportado, vivo à mercê de um sistema capitalista, tenho que comprar o carro. Quando a gente compra um carro, Valério, tem um grande amigo meu, doutor Gustavo, que diz o seguinte: você não compra um carro para você compra um carro para os outros olharem, avaliarem. Você compra uma camisa de marca, vencedor, né? você está preso. Você é livre? Não. No Futuro da Humanidade, Auguste Cury, nós temos um personagem que é um paciente que tem um sofrimento mental e ele diz o seguinte: eu sou livre. E o estudante de medicina disse: não, você não é livre, você está preso dentro da sua medicação. Ele disse: não, eu estou livre, eu consigo beijar uma árvore, eu consigo abrir os braços e respirar. Você não, você tem que voltar para a sua faculdade, você tem que estar à mercê de seu professor. Você vive condicionado em uma sociedade. E me chamam de louco. O louco, entre aspas, é livre. Ele tem o seu pensamento, ele tem o seu mundo. Quando nós estamos atendendo ou conversando com pacientes que estão um pouco desorganizados, eu respeito o mundo onde eles estão. E é assim que nós devíamos fazer com cada um. Se ele acha que ele está no Japão, se ele está em Marte, maravilha. Se ele acha que está conversando com os duendes, tranquilo. A partir do momento que você olha para ele, isso está errado. A gente começa conversando com um amiguinho imaginário quando é criança, né? Sim. Então a gente tem que ter esse respeito com ele. Então a loucura, ela é definida aos olhos de quem observa, de quem vê. Esse respeito, ele é essencial para cada pessoa. Ele é uma pessoa, é um ser humano. Eles são tão carinhosos, os pacientes são muito carinhosos, são carentes afetivamente. Eles sabem meu nome, sabem o nome de Joilson. Quando chegam, muitas vezes algemados, contidos nas ambulâncias. E quando olham para mim, olham para algum membro da nossa equipe, doutor Márcio, olha, eu disse, calma, tranquilo, vamos conversar? Vamos. Pode tirar as algemas. Doutor, o senhor vai tirar? Vou tirar. Deixa aquele medo, né? Eu entro na ambulância. Quantas vezes eu já não entrei nas ambulâncias? Você pode tirar. O senhor quer? Eu fico só com ele. Então a confiança que você passa para o paciente, o respeito que você tem àquele ser humano é essencial. É recíproco. Eu conto nos dedos quantas vezes eu fui agredido. E a gente olha no olho, a gente conversa. Doutor, é toda vez? Não. Mas eu garanto a você que na maioria das vezes o paciente nos respeita. E nós o respeitamos também. Então tem que existir essa reciprocidade. Pode continuar. Daqui a pouco eu faço outra pergunta. Pois é. Não! Está se tremendo todinho, né? A formalização do serviço do Edgley. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, embora eu trabalhe lá, mas isso aí eu deixo ao senhor para que a comunidade, as pessoas que nos escutem agora através das ondas da Shalom FM, né, da região aqui de Campina Grande, que possam entender como é o funcionamento daquele serviço que existe no Edgley e que nem todo mundo aqui em Campina Grande conhece. E você é até mais antigo do que eu, né? Você já viu de outros, né? Ele disse que está desde 2004 lá. Eu ainda tenho cabelos pretos, né? Não sei como. Eu acho que você está Ele pintando, pinta, viu? Pinto. Isso é... Então veja só. Então nós, lá do Dr. Edgley, nós estamos pactuados com 117 municípios. Nós atendemos aqueles pacientes que são devidamente regulados, pacientes que estão em surto psicótico, estão em momento de desorganização,
onde através, né, de telefonemas ou e-mails, né, a gente avalia a situação daquele paciente, ele vem para ser prontamente atendido. Lógico que eles não vêm só regulados, grande parte vem com os familiares, né? Então eles são atendidos no serviço, nós vemos a necessidade de internação ou mesmo um acompanhamento desse paciente no CAPS. Nós atendemos também as urgências, os SAMUs. Então o SAMU regula conosco, né? Nós avaliamos a situação e esse paciente é avaliado da mesma forma. Também temos uma demanda espontânea, uma densa demanda espontânea. Então, pacientes com transtornos ansiosos, toque, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, eles chegam ao serviço necessitando de ajuda. E nós atendemos todos os pacientes. Eles são atendidos pelo psiquiatra do plantão. Nós temos psiquiatra nos plantões de domingo a domingo, 24 horas. Temos psicólogos, temos assistentes sociais. Então ele é acolhido. Doutor Márcio, é perfeito? É 100%? Não. Nós temos as nossas limitações. Temos um ponto positivíssimo, né, nessa gestão. Um olhar diferenciado para a saúde mental. Nossa ala vai ser totalmente reformada nos meados agora de junho ou julho. Nós vamos ter uma transformação total. Isso vai ser benéfico demais para todos os pacientes, profissionais. Então vamos dar uma nova roupagem, a roupagem que a psiquiatria merece, que já vem sendo transformado, que a gente já observa nos outros estados, nas outras cidades. Então aqui a gente vai ter essa transformação. Doutor Ligley, né? Doutor Márcio. Nada mesmo, quase. O senhor é prescritor da Abrace, né? Também. E está tendo aí uma discussão na Câmara sobre a PL 399, né? Se legaliza a cannabis ou não legaliza para cultivo, para tratamentos, né? Medicação. O quanto a cannabis ela pode ajudar as pessoas que têm problemas de saúde mental. O quanto isso é importante que se passe no Congresso Nacional? Até um certo tempo, né, eu aderia só ao tratamento alopático. Então, as medicações tradicionais, as terapias alternativas, de shiatsu, massoterapia, acupuntura. E, ultimamente, né, eu vendo as postagens da Abrace, eu me interessei, né, comecei a ler. Né, a gente não tem tantos artigos científicos, é tudo muito novo. Mas eu observo muitos resultados positivos. Inclusive, queria mandar um abraço para meu amigo Ricardo Wagner, né, advogado, e também defensor, né, do extrato do canabidiol. Como eu disse a você anteriormente, eu tenho vários resultados positivos. Eu tenho pacientes autistas, pacientes com retardo. Agora nós iniciamos com os transtornos da ansiedade com os olhos. E eu tenho visto uma mudança. Uma mudança no comportamento, uma diminuição dos sintomas. A gente não sabe muito bem o mecanismo de ação total do extrato do canabidiol, que muita coisa ainda tem que ser estudada. Muito tempo sem Com estudar, muito tempo. Né? Porque existe um preconceito imenso. Eu tenho uma paciente que tem uma depressão crônica. E eu trabalhei muito em relação aos olhos. Expliquei o que era o extrato, mas existe um preconceito. Não, doutor, eu vou fumar isso. Disse, não. Isso é um óleo, né? É um óleo que é trabalhado, existe a separação, toxóide, toxina. E nós vamos começar a inserir no seu tratamento. Então, eu não tiro o tratamento alopático. Eu insiro o canabidiol e daí eu vou tateando as dosagens. Eu agora vejo. que vai diminuindo, né? É isso que eu faço. Eu começo 50-50, 50-50. Daqui a pouco eu começo. 50-50. Olha, 50-50. Começo a aumentar um pouco do extrato do canabidiol e nós diminuímos um pouco dessa medicação alopática. Agora, logicamente, tudo isso com parcimônia.
Então a paciência tem que ser grande. Ô, doutor Márcio, no caso, os medicamentos homeopáticos, vamos dizer assim, os medicamentos de uso normal, dentro da tarja preta, eles são mais prejudiciais do que o canabidiol? São, né? Existe a longo prazo. Certo grau de prejuízo, né? Os ansiolíticos em si, pacientes que usam de uma forma indiscriminada, eles tendem a ter um prejuízo na memória imenso. Quantas pessoas que eu conheço que usam, doutor, eu vim renovar, eu odeio essa palavra, eu vim renovar uma receita. Não existe renovar uma receita, existe consulta. A partir do momento que eu só renovo uma receita de clonazepam, estou levando malefício para o paciente. Esses tratamentos, eles têm que ter um prazo determinado, mas a prescrição é indiscriminada. Brasil todo. Tem pacientes que tomam clonazepam manhã, tarde e noite. Tomei 3, tomei 6, tomei 8, não resolveu. Porque o seu problema não está aí. O problema em si, eu não durmo. O seu problema não está só no sono. Tem outros fatores por trás. Uma ansiedade, uma depressão. Se ele já tem um distúrbio crônico no sono, nós temos que trabalhar esse sono. E não é só com medicação. Cada paciente tem a sua individualidade. Então, se você chega para mim, Harlene, dizendo, doutor, eu não consigo dormir às 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque eu não consigo ter uma indução. Eu vou trabalhar essa indução. Não é jogar o tarja preta, o clonazepam, diazepam, etc., que vai resolver. Então, tem malefícios? Existem vários. E a abstinência, quando você tira essa medicação, é terrível. O médico, minha mãe, ela está começando a ter momentos agressivos por conta da idade, e o médico não quis passar diazepam de jeito nenhum, porque ele disse que ia piorar, ia agravar, assim, se ela está tendo perda de memória, ia ser pior, assim, ia acelerar. Sim. Que era melhor a gente trabalhar outras coisas terapêuticas nela, para que ela se acalmasse, em vez de estar dando esses remédios. Exatamente. Quantos anos tem sua mãe? Desculpa. 87. Paciente idoso tem um X assim bem grande. Não usar ansiolíticos. Existem antipsicóticos em dosagens mais baixas que são benéficos ao ansiolítico. Bem mais benéficos. Então não se trata com os ansiolíticos, principalmente paciente idoso. Ele tem efeito reverso. Pode observar. Não dorme, está agitada. Não trata. Então, a psiquiatria do idoso também é diferenciada. A minha linha de atendimento, que é a psicogeriatria, é o paciente psiquiátrico idoso. Quantos não chegam lá, Jorge? Muitos. E a principal queixa é: não durmo, estou triste, estou aquilo. A abordagem já é outra. E o idoso na pandemia? Há 1 ano e meio trancado. Se você está 1 ano e meio trancado, você não dorme, você não consegue fazer, não tem sua rotina normal, aí sim nós vamos trabalhar tudo isso. Vamos dar uma caminhada, tomar um sol. Está assistindo TV? Está lendo? É difícil. Então nós temos que abordá-la de uma forma diferenciada. Eu acho que ela não vai sair na calçada todo dia e tal, mas tem que adaptar às situações. Doutor Márcio, como é que é a relação dos outros profissionais da área de saúde, eu vou dizer, as outras instituições, com esse usuário, com esse paciente em saúde mental? No caso, você fala da rede CAPS? Eu me refiro à rede de saúde como um todo, a rede hospitalar. Sim. Sim. Olha, em relação às outras áreas, né, isso ainda existe um certo preconceito, né, em relação ao paciente psiquiátrico, mas isso tem melhorado bastante. Os colegas que estão nos serviços, eles conversam conosco sobre a melhor terapia, o que é que se deve fazer. Só para você ter um exemplo. Hospital Pedro I. No Hospital Pedro I, né, que é referência, né, hoje no estado da Paraíba para o tratamento do Covid, nós temos pacientes psiquiátricos lá dentro. Eu vou lá, faço a avaliação desses pacientes. Os próprios colegas que estão no plantão
conversam conosco. Doutor Márcio, como é que a gente faz? O senhor pode vir aqui para dar essa assistência? Maravilha. Você vê que essa relação ela tende a se tornar mais próxima. UPAs. Quantas e quantas vezes eu que fui e sou um filho da UPA, não vou lá. Os meus colegas, doutor Luciano, doutor Shetson, que é o diretor atual, Márcio, estamos com um paciente assim, assim, assado. Vem aqui dar uma mão. O que a gente pode fazer? Então, existe sim um planejamento terapêutico para esse paciente. Anteriormente não existia, mas hoje existe. A gente está ficando um pouco mais próximo. Existem limitações, mas estão diminuindo bastante. Doutor Márcio, a gente está no mês Maio Laranja, que é sobre abuso infantil, né? E o número de crianças que são abusadas assim, é uma coisa impressionante. E isso também pode causar problemas mentais nessas crianças quando elas não são tratadas. Tem muitos pais às vezes que descobrem e ficam com medo, com vergonha de tratar esses problemas. Né? O quanto isso pode ser danoso para o futuro? Olha, nós temos uma demanda boa, grande, de crianças e adolescentes que chegam até o nosso serviço com um comportamento diferente. Os pais, a primeira queixa dos pais na triagem é assim, ele está com um comportamento diferente, meu filho está se cortando todinho e eu não sei o que fazer. Na hora do atendimento, quando a gente já deixa a criança mais tranquila, mais calma, ela começa a verbalizar. Os adolescentes principalmente, doutor, quando eu tinha tantos anos, eu me lembro que um familiar se aproximou de mim, fez isso, isso e isso. Esse paciente, logicamente, ele tem um transtorno, né? Pode ter um processo depressivo, um transtorno da personalidade. Quando chega na urgência também, eles são encaminhados para os CAPs, CAPs infantil, CAPs infantil juvenil, para ter esse acompanhamento. Uma parte consegue falar normalmente com a gente, outra já tem uma maior dificuldade. Tem que ter terapia, muita psicoterapia para esses jovens. Pois é. Ainda temos tempos? Faça mais uma pergunta. Doutor Márcio, o senhor chegou ao serviço já faz, acho que uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Agora, nessa gestão agora, está como coordenador de saúde mental lá do Edgley, juntamente com a dona Ilta. E o senhor é um profissional benquista por toda a equipe. O seu nome é bem querido onde é citado. Mas é uma pergunta pessoal. Onde é que Márcio arruma força linear para poder ter toda essa paciência, esse diálogo, esse diálogo humano demais. Inclusive que é uma das questões da psiquiatria, trazer humanização do tratamento. Né? Humanização e a visão holística, né? Veja só, Joilson, é até difícil responder quando a gente fala da gente, né? Meus alunos perguntam, professor, como é que o senhor aguenta? Então, eu tenho uma demanda psicológica assim pesada, né? Mas a gente traz isso de casa, né? Então, minha mãe e meu pai sempre, eu tive essa criação com muita parcimônia, tranquilidade, sabendo vencer os traumas, as frustrações. Eu digo sempre que a nossa geração, Rally, não sei se você já chegou, está próximo. Você é mais nova do que eu. Você é mais nova do que eu. Vamos parar com essa discussão. Ô, João, né? A nossa geração tem uma tolerância maior às frustrações. É verdade, a gente está até falando isso é antes isso? de você chegar. E aí a gente vai aprendendo nas dificuldades. Eu também tenho uma visão espiritualista. Eu não penso só aqui. Isso aqui é matéria. Isso aqui vai embora. A gente trabalha, logicamente a gente trabalha pelo ganho, pelo provento também, né? Porque a gente tem que viver. Mas existem outras coisas que nos fazem, que nos trazem bem. E eu trabalho muito a questão da espiritualidade.
A minha família em si, minha família é a que mais me ajuda, né? Eu tenho É a base. é minha base, eu tenho minha esposa, né? Nós estamos juntos há quase 20 anos. Manda um abraço pra Mandar ela. um abraço para Ellen, doutora Ellen, que fez uma surpresa para mim hoje, tá vendo? Eu tenho minha filha tem quase 5 anos, minha filha tem autismo, minha filha é um amor de pessoa, né? É o nosso anjo azul, como a gente relata. E ela me traz paz. Quando eu estou com ela e com minha esposa, com minha família em si, a gente traz essa paz. A gente até se emociona. Mas a gente vai criando essa bagagem. O senhor não tem raiva, não? Tem. Normal, eu sou normal, como todos. Em algum momento ele Né? tem que sentir. Em algum momento né? tem. Momentos de loucura também, né? Mas a gente vai vivendo. E o melhor de tudo, né, Joyce? Ser torcedor do Campinense. O quanto a gente trabalha o único problema psicológico. dele é esse, viu? Tá vendo? Ele trata dos 13 anos. E a última pergunta para a gente encerrar. Uhum. O senhor falou de uma coisa que eu ia tocar aqui. Essa geração nova, ela não consegue lidar com frustrações, né? É uma coisa assim impressionante. Verdade. Lá em casa tem um adolescente que a gente diz, não vai botar de pé na feira. Menino, parece que o mundo acabou, porque aquele produto não vai. A gente era comum, a gente um produto assim era Nem muito tinha. especial, era Nem tinha. Eu tava conversando com o Joilson. Antigamente só existia um telefone em casa. Esse telefone era adquirido mediante assinatura na Telpa. Muito tempo. E ninguém, Caro, né? caro, só podia ligar em determinada hora da noite porque era mais barato, porque era pulso. A gente não tinha celular. Verdade. E, ei, manda um recado pra não sei quem, a gente vivia. Quando a gente queria ligar, muita gente chegou, não pode. Era uma cartinha que a gente mandava. Era uma carta, a gente escrevia, um a telefone gente por conseguia desenvolver o cognitivo de uma melhor forma. Hoje não. A gente tem que se ambientar porque a gente está nessa era do celular. Minha filha de 4 anos sabe mexer mais do que eu. E daqui a pouco é o celular, você fica preso naquelas imagens, preso naquelas ideias e você não se depara com o mundo real. E onde estão as frustrações? E é Onde de estão? ansiedade. Aí E vem a ansiedade, aí vem o pânico, vem vontade de se suicidar. o suicídio, vem a depressão. Quando você junta tudo, Isolamento. o isolamento. E como é que os pais podem lidar com isso? Como É uma melhorar? questão. Porque assim, tirar não tem como, assim, né? A gente não tem como mais viver sem esse mundo. Exato. Mas como não entrar tanto nele. Ninguém pode, né? Chegar, vou tirar o celular da sua mão. Não. Disciplina. O que falta muito às crianças e adolescentes é a disciplina. Quantas e quantas vezes eu vejo a criança, o jovem, dar na mãe, dentro da consulta. Mas falta um pouco de pulso também por parte dos pais. Existe a doença, existe a parte da criação. Eu não posso intervir. O não. Né? Eu não posso intervir na criação. Eu vou fazer uma intercessão lá na área médica, intervenção na área médica. Mas na criação eu não posso Essa ajudar. falta de não pode prejudicar a saúde mental dessas crianças, né? Mas até um certo ponto você tem que dar. Você tem que ter autonomia Não, sobre eu sua tô falando criança. assim, essa falta de dizer Sim, não, sim. Prejudica muito. de botar limites. Prejudica. Olha só, eu tenho uma criança, né, com 8, 10 anos, está fazendo tratamento para obesidade e transtorno ansioso. Só que enquanto a gente faz o tratamento para ansiedade, meu colega faz a parte do educador físico, quando sai dali vai no McDonald's, ou vai na Nimbia Lanches, ou vai em qualquer outro Eita. restaurante ou lanchonete. E aí? Como é que fica? Então os pais também têm que ter essa responsabilidade. Tem que fazer tratamento também. Pois os é. pais. É educação em tudo, viu? Não é só psicológica não, É, viu? a Alimentar e reeducação. tudo mais. Infelizmente, apesar de o papo estar tanta pergunta ainda. pra Ia ter fazer muita, nessa viu? vivência, tem que ter outra sessão com a gente, viu? Tá Viu? certo. Viu, doutor? Né? Tranquilo. Pois é, outra consulta, né? Outra Outra consulta, consulta, né? Porque a gente faz pergunta que é pra gente mesmo. São 13h07. A gente está encerrando. Quero agradecer, doutor Márcio, pelo carinho da sua presença aqui, que foi muito prazerosa a entrevista pra gente. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, a Lina Joilson, a toda a equipe da rádio. Queria mandar rapidinho um abraço, os abraços, né? Fica à Mandar vontade. para minha esposa, para meu pai, para minha mãe, Eros e Madalena, para meus pais, Inês e Wilson, são meu sogro e minha sogra, para meus irmãos, alunos,
a toda a equipe que eu trabalho lá no sistema prisional também. E o carinho, né, a todos, eu tenho um apreço a todas as pessoas. E mais um pouco, tem muita gente que eu não esqueci aqui. Então eu estou sempre à disposição, né, no que precisar. Lá no Dr. Edgley, nós, passando novamente, nós temos psiquiatra 24 horas. Se a população estiver necessitando de um atendimento, pode chegar que será atendido. Será bem acolhido. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pois é, a Shalom está com as portas abertas, né, para debater mais um pouco. Eu que agradeço como amigo, né, a sua participação aqui conosco, com a Aline, que agora que já sabe o caminho, né? Já sabe o caminho. E quero agradecer também a nossa equipe, a equipe que nos escuta, né, lá no Edgley, a equipe de enfermagem, o step que eu mandei para lá, a equipe dos enfermeiros, do serviço social, a nossa coordenadora também, Dona Ilta. Dona Ilta, manda um abraço para Dona Ilta. Pois é, a direção do Hospital Dr. Edgley, que nos emprestou ele um pouquinho aqui, né? E a minha família também, Rosana, Joyce, que está nos assistindo agora. Abraço a todos eles agora. Eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês, mandar um abraço e a gente espera vocês sexta-feira, se Deus quiser. Pois é, até sexta, pessoal. Até sexta. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a